Tem um concurso da Banca Objetiva em vista? Pois bem, então esse professor aqui vai te ajudar a gabaritar a próxima prova que tu for fazer. Sou o professor Iago Portela e estou aqui diretamente do escritório da Matemática Online para facilitar a tua aprendizagem e fazer com que tu seja aprovado, te ajudar a ser aprovado no próximo concurso da Banca Objetiva. Vamos resolver hoje algumas questões 2022 da Banca Objetiva. Questões que saíram prontas aí. Prontas não, recém-saídas do forno, né? Recém-saídas aí divulgadas pela banca. Não esqueça de compartilhar este canal, ativar o sininho para te receber as notificações. Se tu ainda não é inscrito, te inscrever. Precisamos chegar, pessoal, a 1000 inscritos. Compartilha aí para a gente chegar aos 1000 inscritos. Certo, pessoal? Vamos lá? Então, vamos à primeira questão do nosso vídeo de hoje. Em uma escola, decidiram encher um tanque com água para usar nas aulas de biologia. Para isso, conseguiram 2 torneiras, sendo que uma torneira levaria 5 horas para encher o mesmo tanque sozinha, enquanto a outra levaria 20 horas. O tempo total que as 2 torneiras juntas levarão para encher esse tanque é de... Bem, essas questões de torneiras, pessoal, elas são bastante clássicas. Não é muito comum a Banca Objetiva ter cobrado. Dificilmente vi questões desse tipo aqui, tá? É a primeira... De uma série de questões que eu já resolvi da banca, é a primeira vez que apareceu. Então, olha só. Nós temos aqui uma torneira 1, certo? Essa torneira 1, ela enche o tanque em 5 horas. Então, o total do tanque, nós vamos chamar de T. Então, ela vai encher o tanque T em 5 horas. A torneira 2, ela enche o tanque T em 20 horas. Então, é o tanque T dividido por 5, que é o total do tempo que ela vai encher o tanque, né? E a torneira 2 é o tanque T dividido por 20, que ela vai encher o tanque T em 20 horas. Como eu quero saber quanto é a torneira 1 mais a torneira 2, quanto tempo as duas enchem o tanque juntos? Então, eu vou somar as duas, ó. Vai dar T sobre 5 mais T sobre 20. E aqui eu vou fazer um MMC, ó. 20 dá para dividir por 5, então... Toda vez que a gente tem que fazer o MMC de 2 números e o maior dá para dividir pelo menor, o maior é o mínimo, certo? Tu faz aquela velha questão lá, velha e clássica questão das escolas, né? 20 dividido por 5, 4 vezes T, 4T. Mais, soma de frações, né, pessoal? 20 dividido por 20 dá... 1 vezes T dá 1T. E aí vai dar, ó, 4T mais 1T, 5T dividido por 20. Então, aqui, ó, 5 dividido por 20, ou 20 dividido por 5, dá para simplificar, certo? 5 dividido por 5 dá 1, 1T. 20 dividido por 5 dá 4, então vai dar T sobre 4, ó. A torneira 1 mais a torneira 2, elas enchem juntas no tempo de T sobre 4, certo? E aí, agora, tu vai fazer uma regra de 3, ó. O total de litros, certo? Que ela vai despejar, e o tempo, ó. Porque, olha só, esse T sobre 4, pessoal, é para 1 hora. Mas olha aqui, ó. Eu quero saber em quanto tempo tu vai encher, as duas juntas enchem o tanque T. Então, ó, deixa eu escrever aqui com outra cor, tá? Para não dar atrapalho. Não, essa cor aqui não, aqui. Então, olha aqui, ó. T sobre 4, ela vai encher em 1 hora, ok? Mas o tanque total, o total do tanque, quanto tempo vai encher? X. Ok? Olha só, montou uma regra de 3, ó.
tu tinha duas torneiras. Uma torneira enchia o tanque em 5 horas, então é o total do tanque dividido por 5. E é o total que ela, é o tempo que ela vai levar para encher o tanque. A torneira 2 é o total do tanque dividido por 20, porque ela leva 20 horas. Mas eu quero saber as duas torneiras juntas, em quanto tempo elas enchem um tanque. Então eu vou somar T1 mais T2, que vai ser T sobre 5 mais T sobre 20. E aí eu chego T sobre 4. Mas T sobre 4 enche em 1 hora. Porque quando eu divido o total por 5, é o tempo que a torneira 1 leva para dividir para encher o tanque em 5 horas. Então é T, o total do tanque, dividido por 5 horas. Certo? Aqui a torneira 2 é o total do tanque em 20 horas. Então vai dar, isso aqui vai ser tanto por hora. Então aqui, ó, pessoal, nós temos o total de litros por hora, né? Total de litros em 1 hora vai ser T sobre 4. Então, T sobre 4 enche em 1 hora. Agora, o tanque, o total do tanque, em quanto tempo ele vai ser enchido? Vai ser enchido em X horas. Aí tu vai usar a propriedade fundamental das proporções. Vai montar aqui, ó. Olha só, se aumenta a quantidade de litros, aumenta a quantidade de horas. Regra de 3, diretamente proporcional. Se as duas grandezas diretamente proporcionais, não regra de 3, né? Grandezas diretamente proporcionais. Se aumentou a quantidade de litros, aumenta a quantidade de horas para encher o tanque. E aí temos duas grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Se as duas grandezas são diretamente proporcionais, vou copiar a tabela tal e qual, ó. T sobre 4 dividido por T é igual a 1 sobre X. E agora, professor? Agora eu vou aplicar a propriedade fundamental, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar T sobre 4 vezes o X igual a T vezes 1, que é T. E aqui, minha gente, quando a gente tem, ó, tem o T no primeiro membro e T no segundo, eu posso cancelar eles, porque é a mesma coisa que a gente passar eles dividindo. Vai ficar 1 aqui. E aí, vou fazer a multiplicação direta, ó. 1 vezes 4, 4. Então, X igual a 4. Então, quanto tempo as duas torneiras levam para encherem juntas esse tanque? Juntas, elas encherão em 4 horas, que é a alternativa C de Canadá. É uma questão, assim, em termos de banca objetiva, bastante nova. A banca objetiva nunca tinha cobrado uma questão de torneiras antes, não que eu tivesse resolvido aqui no canal, certo, pessoal? Ok? Seguimos para a próxima questão. A segunda questão, minha gente, é a seguinte, olha. Uma fabricante dispõe de 3 tipos diferentes de suco. Cada tipo é de uma fruta específica e pelas características de cada fruta, cada suco possui uma quantidade diferente de açúcar. Supondo que sejam utilizados 40 gramas de açúcar para cada 240 ml de suco de laranja, 25 gramas de açúcar para 175 ml de suco de ameixa e 6 gramas de açúcar para cada 90 ml de suco de morango, acerca da concentração de açúcar de cada suco, assinalar a alternativa correta. Então, aqui, o suco de ameixa, suco de morango possui a mesma quantidade de açúcar, quantidade maior, menor de açúcar. Bom, então olha só, para resolver essa questão, minha gente. Essa questão, ela está pedindo uma questão de razão, tá? Uma questão de razão e proporção também, ok? Então, quando a gente tem uma grandeza para outra, né, nós temos uma razão. Então, nós vamos montar a nossa razão. Ó. Como é que vai ser a razão? A razão vai ser açúcar, certo? Para suco. Então, total de açúcar para suco. Então, observa aqui, ó. Primeiro suco que nós temos é o suco de laranja. Então, aqui, ó, são 40 gramas de açúcar para 240 ml de suco.
Como é uma questão de razão, a gente simplifica. Ó, corta os zeros. 4 sobre 24 vai simplificar por 4. Então, aqui vai dar, ó, 4 dividido por 4, 1. 24 dividido por 4, 6. Então, vai dar 1/6. O outro suco que nós temos é o suco de ameixa. O suco de ameixa, ó, é 25 gramas de açúcar para 175 ml de suco. Dois números terminados em 5 simplifico por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 175 dividido por 5. Olha aqui, eu vou fazer aqui, ó. 175 dividido por 5. Vai dar por 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 2. Baixa o 5. Vai dar por 5. 5 vezes 5, 25. Resto 0. Então, vai dar 35. 5 sobre 35, terminou em 5, simplifica por 5 de novo. 5 dividido por 5, 1. 35 dividido por 5, 7. Então, vai dar 1/7. Beleza. O outro suco é o suco de morango. Ó, 6 gramas para cada 90 ml. 6,90 dá para dividir por 6. 6 dividido por 6, 1. Aí, 90 dividido por 6, ó. Faça a continha. 90 dividido por 6. 9 dá 1. 1 vezes 6, 6. Sobra 3. Baixa o 0. Dá por 5. 5 vezes 6, 30. Resto 0. Então, vai dar 15. 90 dividido por 6, 15. Bom, e agora, professor? Chegamos aqui, ó. Chegamos à razão. Açúcar para suco. Laranja. Ó, laranja, 1/6. Ameixa, 1/7. Morango, 1/15. Quem é maior, quem é menor? Então, vamos colocar aqui, ó, uma fração ao lado da outra, ó. 1/6, 1/7 e... Opa, 1/15. Tcharam, eu tenho um tracinho de apagar aqui, ó, minha gente. Peraí, tá aqui. Olha só. 1/15. E vamos ver qual é a maior fração. Nós temos que ver agora qual é a maior e qual é a menor fração. Ok? Como é que a gente faz isso? Nós vamos fazer, primeira coisa, calcular qual é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum, o MMC, do 6, do 7 e do 15. Então, ó, o que o professor vai fazer aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. Ó, nós temos o 6, o 7 e o 15. Nós vamos fazer, pessoal, a decomposição desses números em fatores primos, tá? Quais são os números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Então, nós só vamos poder dividir esses números por esses números aqui, ó. Então, o 6, ó, o 6 dá para dividir por 2, então começa a divisão por 2. 6 dividido por 2, 3. 7 dá para dividir por 2? A gente diz que não, porque não dá um resultado exato. Então, 7 a gente vai repetir. 15 não dá para dividir por 2, porque não dá um resultado exato. Repete o 15. O 3 só dá para dividir por 3, ó. Então, 3 dividido por 3, 1. Fechou aqui, ó. 7 não dá um valor exato dividido por 3, então repita o 7. 15 dividido por 3, 5. Agora, ó, 7 dá para dividir só por 7. 7 dividido por 7, 1. 5 dividido por 7, repete o 5. 5 dá para dividir somente por 5, que vai dar 1. E aqui, vou fazer agora a multiplicação desses fatores primos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Então, o MMC de 6, 7 e 15
é 210, ó. Então, o novo denominador dessas frações aqui vai ser o 210. Ah, mas por que tu está fazendo isso, professor? Porque a gente vai transformar essas três frações em frações de mesmo denominador. Quando os denominadores são iguais, a gente compara os numeradores. Olha só. Aqui, ó. 210 dividido por 6 dá 35 vezes 1, 35. É só fazer a divisão. 210 dividido por 6, 35. Vezes 1, 35. 210 dividido por 7 dá 30. 21 dividido por 7 dá 3. Então, 210 dividido por 7 dá 30. Vezes 1 dá 30. 210 dividido por 15 dá 14. Vezes 1, ó, 14. E aí, tu vai fazer agora o quê? Tu vai comparar. Como os denominadores são iguais, tu compara os numeradores, ó. 35 é maior que 30 e 30 é maior que 14. Portanto, ó, por comparação, 1/6 é maior que 1/7, que é maior que 1/15. E aí, tu vai analisar as alternativas, ó. Os sucos de ameixa e de morango possuem a mesma quantidade de açúcar? Não, ó, olha só. Aqui nós temos, ó, laranja, ameixa e morango, ó. É diferente a quantidade de açúcar nesses dois sucos. O suco de ameixa tem a maior quantidade de açúcar? Não, é o suco de laranja. O suco de morango tem a menor quantidade de açúcar, ó. Menor quantidade de açúcar, sim. É aqui, ó. Tá aqui a menor concentração de açúcar, certo? A razão da quantidade de açúcar para a de suco é menor aqui, tá? Claro, né, pessoal? Se tu tem um bom raciocínio lógico, tu pensa assim, ó. Aqui eu tenho uma parte para 15. Aqui eu tenho uma para 7. Aqui eu tenho uma para 6. Então, aqui eu tenho menos açúcar e mais suco. Aqui um pouco menos açúcar e um pouquinho menos de suco. Aqui, ó. Menos açúcar, melhor, menos açúcar, um pouquinho mais de suco. Aqui um pouco menos açúcar e mais suco, né? Aqui tem mais suco do que aqui. Ok? Então, a quantidade de suco de morango que tem menor, ó, o suco de morango tem a menor quantidade de açúcar, sim, ó, porque aqui, ó, é 1 para 15 partes. Ok? A letra D, os três sucos têm a mesma quantidade de açúcar, tem que dar três frações iguais. Certo, pessoal? Partiu próxima questão? Bem, dando seguimento, então, ao nosso vídeo aqui, a terceira questão, olha só. A terceira questão, ela traz um gráfico. A Banca Objetiva, agora, a partir desse ano de 2022, ela tem trazido algumas questões com gráficos, de interpretação de gráficos nas suas provas. Então, é interessante que tu saiba analisar um gráfico, né? O que é um gráfico? Um gráfico é uma figura que tem uma informação. Então, olha só. Antes de ler qualquer coisa da questão, vamos analisar o gráfico aqui, ó. Distribuição dos entrevistados por sexo. Então, aqui tu tem, ó, 33%, tu olha para a legenda, sexo feminino. 67% masculino. Ou seja, houve aqui uma distribuição de entrevistados por sexo. 33% dos entrevistados são do sexo feminino, 67% do sexo masculino. Só de olhar para a figura eu já sei do que se trata essa figura. Vamos então para a questão. Em uma pesquisa, a distribuição de entrevistados por sexo consta no gráfico ao lado. Beleza? Se foram entrevistados 165 mulheres, quantas pessoas foram entrevistadas? No caso aqui no total. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 165 mulheres, equivale a 35%. E eu quero saber quantas foram entrevistadas, ou seja, eu quero saber o total. O total, pessoal, em termos de porcentagem, ó, aqui, ó, 67% mais 33% vai dar 100%. Então, o total de entrevistados, em números, em questão de números, é X, mas em porcentagem é 100. Se eu 100
Sei 3 valores, 165 mulheres, 33% e 100%, eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido. Portanto, o conteúdo relacionado aqui é o conteúdo de regra de 3. Então, vamos lá, vamos montar a nossa regra de 3. Ó. Temos aqui mulheres e porcentagem. Então, 165 mulheres equivalem a 33%. Agora, quantas pessoas, né? No caso, não é quantas mulheres. Então, quantas pessoas? X pessoas. Aqui nós vamos mudar, então, não vai ser mulheres, vai ser pessoas, certo? Ou entrevistados, podia ser até entrevistados, certo? Quantas pessoas equivale a 100%, que é o total. Regra de 3, pessoal. Envolvendo porcentagem, sempre é diretamente proporcional, tá? Tu não precisa fazer aquela análise das flechas. Então, o que tu vai fazer aqui, ó? Tu vai fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, direto, ó. X vezes 33, 33x igual 165 vezes 100. Como eu tenho 33 multiplicando x, eu vou dividir ambos os lados por 33. Certo? 33 dividido por 33 dá 1. X igual 165 dividido por 33. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Olha só. Olha aqui, ó. 1 mais 6 dá 7. Mais 5 dá 12. Quando a soma dos algarismos de um número dá um resultado que está na tabuada do 3, esse número pode ser dividido por 3. Então, eu vou fazer 165 dividido por 3. Porque eu somei 1 mais 6 deu 7, mais 5 dá 12. 12 está na tabuada do 3. Então, olha só. 165 dá para dividir por 3. 33 dá para dividir por 3 também, né? 33 dividido por 3, ó, dividido por 3 dá 11. 165 dividido por 3, vai pegar o 16, vai dar 5. 5 vezes 3, 15, sobra 1. Baixa o 5, dá por 5. 5 vezes 5, 15, resto 0. Portanto, se tu simplificar o 165 por 3, dá 55. E aqui, o 33 dividido por 3, deu 11. E agora, professor? Agora tu observa o seguinte, ó. 55, 11. 55 dividido por 11, dá quanto? Dá 5, certo? 11 vezes 5 dá 55. Então, 55 dividido por 11 dá 5. E aí eu multiplico, ó. 5 vezes 100, 500. Então, quantas pessoas foram entrevistadas? Foram entrevistadas 500 pessoas, letra D de Dinamarca. Volto a insistir, pessoal, esse tipo de simplificação aqui, ó, é uma questão de treino. É tu treinar esse tipo de simplificação que tu vai ter facilidade para fazer ela. O professor hoje tem muita facilidade para fazer essa simplificação, por quê? Porque o professor costuma fazer bastante esse tipo de simplificação. Certo? Partiu próxima questão? A penúltima questão desse nosso vídeo aqui, ó, é uma questão muito safadinha. Olha só. A média aritmética, beleza. Média aritmética, tu soma quantidades e divide pelo número de quantidades, certo? Então, se tu somar 1, 2, 3 quantidades, por exemplo, tu vai dividir por 3. Aí, tu vai obter a média aritmética. Então, ó, a média aritmética dos 5 primeiros números primos. Aqui que eles sacanearam. Ó. Porque muita gente não lembra quais são os números primos, né? Então, quais são os números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, e aqui é que mora o perigo, o 11. Porque quando começa uma tripa, uma sequência de números ímpares, muita gente põe um 9 aqui no meio, tá? Muito cuidado com isso.
Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Somou aqui os 5 primeiros números primos. São 5 primeiros. Então, tu vai dividir por 5. Portanto, a média vai ser 2 mais 3, 5 mais 5, 10, mais 7, 17, mais 11, 28 dividido por 5. E agora, professor, faça a divisão. 28 dividido por 5. Vai dar por 5. 5 vezes 5, 25. Sobra 3. Não tenho que baixar. Acrescento o 0 e a vírgula. Vai dar por 6. 6 vezes 5, 30. Resto, 0. Portanto, 5,6, letra C de Canadá. Então, olha só. A média aritmética dos 5 primeiros números primos é 5,6. Questão muito clássica, assim, ó, seguido cai aí em uma que outra prova da banca objetiva, questão de médias, tá? Média aritmética, questão que cai bastante na banca objetiva, então é bom estar atento. Regra de 3, juros simples, porcentagem, média aritmética, cai bastante, ok? Partiu última questão. A última questão aqui desse nosso vídeo. Não te esquece de compartilhar o vídeo, compartilhar o canal, para a gente crescer aqui, né? Quando a gente compartilha as coisas, o universo compartilha com a gente. Então, vamos lá. Questão de número 20, olha aqui, ó. A capacidade máxima de carga de um caminhão é de 6,45 toneladas. Esse caminhão transportou 2 cargas completas. Na terceira carga, sobrou 1/3 da sua capacidade. Quantos quilos foram transportados nas 3 cargas? Então, olha só. 3 cargas, né? Então, total, 3 cargas. Vai ser a carga 1, mais a carga 2, mais a carga 3. Isso vai dar as 3 cargas. Então, x igual. A carga 1 é uma carga completa, então 6,45. Mais a carga 2 também é uma carga completa, ó. 6,45. Mais a carga 3, aí é que morou o perigo, ó, porque sobrou 1/3 da sua capacidade. Então, ó, olha só, vou usar aqui um rascunho, ó. A carga 3, tu vai pegar o 6,45 e vai diminuir dele 1/3, menos 1/3. Mas é 1/3 de quem? Não é 6,45 menos 1/3. É 6,45 menos 1/3 do próprio 6,45. Ah, mas por que, professor, que eu vou diminuir 1/3 vezes 6,45? Porque olha só, a carga completa é 6,45. O que sobrou é 1/3 do 6,45. Então, eu vou pegar esse 6,45 e vou tirar dele 1/3. Então, vamos lá, ó. Vai dar 6,45 menos. Aqui, ó. 1 vezes 6,45 dá 6,45. 3 vezes 1 sobre 3, ó. Então, eu vou fazer essa divisão. 6,45 dividido por 3. Vamos relembrar lá da escola? O que tu aprendeu lá na escola? 2 casas após a vírgula, acrescenta 2 zeros aqui e cancela a vírgula, certo? Um número decimal para o número inteiro tem 2 casas após a vírgula, acrescenta 2 zeros e corta a vírgula. Então, fica 645 dividido por 300. Vai dar por 2. 2 vezes 300, 600. Sobra 45. Não tenho que baixar. Acrescenta o 0 e a vírgula no resultado. Vai dar por 2. Não, por 2 nada. Vai dar por 1. 1 vezes 300, 300. Sobra 0, 5, 1. Não tenho que baixar. Acrescenta o 0. E aqui vai dar por 5. 5 vezes 300, 1.500. Portanto, ó, vai dar 6,45 menos 2,15, que é 1/3 que sobrou.
Então, ó, sobrou 1/3, que é 2,15. Agora, tu faz a continha, ó. 6,45 menos 2,15. Dá 0,3,6 menos 2, 4. Então, sobrou quanto? 4,30. Então, a terceira carga, ó, a carga 3, ela foi com 4,30 quilos. Agora é tu somar. X igual. Dá pra gente, se tu não consegue enxergar na linha, dá pra te fazer aqui, ó. 6,45, 6,45 e 4,30. Dá 10, vai 1. Dá 8 mais 4, 12. Vai 1, vírgula abaixo de vírgula. 10, 16, 17. Então, vai dar 17,20. Aqui tem 200, mas não importa quantos zeros tu quiser acrescentar aqui, ó. Depois da vírgula, se não tem nada, tá? Quantos zeros tu quiser acrescentar. Então, vai dar 17,200 ou 17,2, 17,20, tá? Então, pessoal, essa questão aqui ó, é uma questão que envolvia uma equação, fração de um inteiro, né? Porque a carga 3, ó, como a gente viu ali, ela transportou, sobrou 1/3. Então, tu pegou 6,45 e descontou dele 1/3. Mas é 1/3 do quê? Do 6,45. Então, 6,45. Isso daqui deu 4,30. Opa, 4,30 aqui embaixo, certo? Que o professor fez toda a calculeira aqui no rascunho. Qualquer dúvida, tu volta o vídeo um pouquinho e dá uma tenteada ali. Certo, pessoal? Então, gratidão pela audiência. Não te esquece de compartilhar o vídeo para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Queremos chegar aos 1000 inscritos, provavelmente aí vamos na torcida quando esse vídeo tiver aí já nós já tenhamos passado dos 1000 quando esse vídeo for publicado. Gratidão e até o próximo vídeo. Um abraço!